Glória a Deus. Glória a Deus. Se você tem uma Bíblia, abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus 13. E lembrando que esse número que está aqui, do lado, no QR Code, que é o 94744, 97477, é isso mesmo? 7477-3300. É o telefone da rádio. Amanhã, quando nós estivermos ao vivo pela rádio, você pode mandar o teu áudio, o teu pedido de oração também, ao vivo, né? Das 6 às 8 da manhã, pela Sara Brasil, 101.3 FM. Isso é por São Paulo. Se você esteja em outro estado ou outro país, é só mandar, apontar o celular no QR Code e a produção da rádio, da igreja, vai mandar para você o link, você baixa. O aplicativo está excelente, está maravilhoso. Eu gostei desse último aplicativo. Além de ser leve, não vai tomar espaço do seu celular, da memória do seu celular. Ele está muito completo. Até esses hinos que a gente canta, tem lá para que você cante ensaiando, né? Cante com bastante alegria. O Hebreus capítulo 13, versículo 1 diz: permaneça a caridade fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Olha que coisa linda. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles também, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no nosso corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão às relações extraconjugais e aos adultérios, Deus os julgará. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fim dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Temos um altar em que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso, também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saímos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente,
mas buscamos a futura e eterna. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu santo nome. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifício Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Orai por nós, porque confiamos que temos a boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa vos seja restituído. Só até aqui, você que crê, diga amém. A primeira coisa ao qual essa palavra ela inicia nos ensinando é que nós devemos manter a caridade fraternal. Caridade fraternal. Versículo 2 diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Infelizmente tem igrejas que ensinam assim, vamos ajudar nós entre nós. É irmão da nossa igreja? Então tem cesta básica. Congrega na nossa denominação? Então tem uma ajuda de custo. É da nossa religião? Então esse não vai passar fome. Só que aqui o Senhor está nos mostrando que a caridade, o amor fraternal e a hospitalidade, ela não pode ter fronteiras, ela não pode ter placas, ela não pode ser territorialista, ela não pode. Isso são doutrinas humanas, isso é uma ideia humana. Mas lá no versículo 9, vamos no 8. Desculpa, o 7 diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé, dos quais imitai, atentando para a vossa maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com manjares, que de nada aproveitam aos que a ele se entregam. Hoje a palavra vem dizendo que o amor, a caridade fraternal, a hospitalidade e a boa maneira de viver, nós não alcançaremos com doutrinas humanas. A doutrina humana, ela tenta passar uma linha. Olha, daqui não pode passar. Daqui você não, olha, daqui em diante você não pode ir. Até na questão de manifestar o amor e a caridade, olha, é só para esse grupinho, é só para essa panelinha, é só para essa patota. Isso é religião. Agora a palavra está dizendo: não se deixe levar por doutrinas vãs, doutrinas várias, doutrinas que vêm do homem. Não se deixe levar, mas fortifique-se com a graça. A graça de Deus vai fazer você chorar o choro daquele que não é da tua igreja. A graça de Deus vai fazer você preocupar com aquele que não é da tua religião. Você já se viu, ou já pensou, ou já se imaginou ajudando alguém católico, espírita,
ou de outra crença, de outro credo religioso. Se você nunca se viu, é porque você tem olhado para doutrinas humanas, mas hoje o Senhor está dizendo muito mais que doutrinas humanas. Eu quero manifestar o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia. Eu quero manifestar, aleluia, glória ao nome santo do Senhor, muito mais do que você imagina, porque ser amigo, irmão, ser conselheiro de quem está do lado, corre junto com você, é da mesma denominação, isso é fácil. Agora, ir atrás da viúva, do órfão, do encarcerado, ir atrás daquele que pecou, errou muito, fez coisas desagradáveis aos nossos olhos e aos olhos de Deus, mas a Bíblia nos ensina que até para estes tem misericórdia, até para estes tem amor. Irmão Tiago, mas caiu, pecou, e o pecado foi pecado de morte. Mas a minha Bíblia me mostra que não tem pecadinho nem pecadão. Quem sabe nós pecamos em julgá-los, mas a Bíblia nos ensina que o sangue de Jesus Cristo, ele limpa de todo o pecado, de toda a mácula, de tudo que não presta. E quem sabe nós, debaixo de doutrinas humanas, é igual eu já falei aqui e falo em Santo Amaro, eu não gosto quando alguém brinca assim, porque os primos. Não, porque não é da cristã apostólica, porque não congrega na mesma placa, pois o Deus ao qual nós estamos anunciando aqui no dia de hoje é um Deus que não tem religião. Eu estava procurando no meu celular, lembro se foi na quinta, na sexta-feira passada, as estatísticas de quantos crentes evangélicos, nem evangélicos, mas cristãos, e no meio do cristianismo tem a igreja católica, igreja evangélica, pentecostal, a neopentecostal, e próximo ao número de habitantes na terra, nós somos um número bem pequeno ainda, mas na arrogância, na prepotência, na pequenez humana, nós achamos que somos os melhores da face da terra. E aí nós nos fechamos no nosso mundinho, nós nos fechamos naquele nosso grupinho, e até nos ajudamos como uma forma maçônica, né? Um ajudando o outro, e acho isso lindo. Só que a palavra vem dizendo que muito mais que doutrinas humanas, e fechamentos de grupinhos, o Senhor quer que esse evangelho que nós recebemos, ele possa ser pregado em lugares bem longínquos da igreja, da casa de oração. O Senhor quer que nós possamos pregar com o nosso testemunho, pregar com a nossa maneira de falar, de respeitar, de agir, de amar, na nossa maneira de nos portar em lugares, não porque somos crentes em Jesus Cristo, cristão, não. Às vezes o que Deus espera de nós é amor, é misericórdia. A gente acha que anjos virão com asa nas costas, voando, mas aqui está dizendo, seja hospedeiro, tenha hospitalidade, que muitos já ajudaram, já hospedaram, sem saber que estavam hospedando o anjo. E o Senhor está dizendo, manifeste o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia, manifeste, aleluia, aquilo que um dia Deus manifestou a você, e quem sabe você vai estar manifestando a um anjo de Deus, manifestando a um ser celestial, e você está aí olhando o superficial, a matéria, mas Deus manda anjos para que nós possamos fazer a nossa parte, e fazendo a nossa parte, Deus aparece em nossas vidas, e o nome dele é glorificado. Eu não vou me demorar não nessa palavra, mas a palavra hoje ela vem dizendo que muito mais que crentes religiosos, o Senhor nos chama a sermos de fato, de verdade, testemunhas de Jesus Cristo. Você só está nesse caminho, não, a cristã apostólica não é o caminho.
A congregação cristã no Brasil não é o caminho, a Assembleia de Deus não é o caminho. Você lembra o que eu disse sobre a nossa insignificância? O nosso eu, o nosso ego, ele é polido pela religião. E nós achamos que nós somos melhor do que aquele que é de outra religião, até de outra denominação, esquecendo que o caminho é Cristo. Esquecendo que o caminho é aquele que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E se Ele é o caminho, nós temos que buscar parecer com Ele e fazer a vontade dEle. Como assim, pastor Tiago? Olha, eu vou explicar para você. Em nome de Jesus Cristo, busque parecer com este Deus. Busque parecer com o Senhor, ao qual levou amor, misericórdia, embora foi muito perseguido, humilhado, até traído, capturado, judiado, morto, mas ressuscitou. Antes dele morrer, ele disse: Pai, perdoa esses, eles não sabem o que faz. Eles estão batendo, humilhando, maltratando, mas não sabem o que faz. Deus tem cobrado muito de mim, que o amor fraternal, perdoar quem está dentro da igreja é fácil. Amar quem está dentro do nosso ciclo religioso é fácil. Agora o Senhor vem por essa palavra dizendo: ama aquele que quer o teu mal, perdoa aquele que não quer o teu perdão, nem te perdoar. Faz em nome de Jesus algo diferente, para que seja plantado no coração daqueles que querem o teu mal. Sabe o quê? Que seja plantada a semente da misericórdia e da verdadeira graça, como está dizendo: fortalecei-vos na graça. O versículo 12 diz: e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Quando alguém ia ser morto, Bruno, tinha que ser tirado da cidade, da convivência do povo. Estevão, quando foi ser morto, levaram Estevão para fora da cidade para ser apedrejado. Jesus, quando toma a cruz, né? Ele toma a cruz e ele vai seguindo. A Bíblia nos mostra que ele teve que sair da cidade, da porta, e lá ele foi morto. Ser crente dentro da igreja é muito fácil, irmã. Ser crente dentro do templo é muito fácil. Eu posso fazer um rostinho de santo, de amigo, de bom pastor para o povo. Até brinco na igreja, todo domingo, tem gente ainda que responde e não entende por que eu faço isso. Eu falo para o povo: quem crê que eu passei a noite inteira de sábado para o domingo orando por vocês? O povo: eu. E eu falo: não, gente, não crê em tudo que você ouve, porque está falando dentro da igreja. Mas creia na palavra, na sã doutrina. A Bíblia diz que tem uns que têm fé para comer carne, outros legumes. Essa veste não me faz mais homem de Deus, mas tem homens que acham que isso aqui, se não houver isso aqui, Deus nem a oração ouve. Isso é superficialidade, é te tornar superficial, ter um rótulo daquilo que você não é. Hoje a palavra está dizendo: ame aquele que te odeia, perdoe aquele que quer teu mal. Isso é ser hospedeiro. Estenda a mão, não só para quem congrega com você. Se Deus te chama a fazer algo pelo teu próximo, pode ser quem for, é um pai de santo, a mãe de santo, alguém que mexe com coisa ruim, alguém que é de outra denominação, alguém que não faz parte do teu ciclo ali, religioso. Faz alguma coisa para que essa pessoa possa olhar, não você, mas que em você ela veja Cristo. O nome de Deus vai ser glorificado. O versículo 14 diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura e eterna. Nada do que temos aqui é nosso.
tudo é eterno. Mas tem pessoas que ainda acham que o caminho é a igreja, a graça é a igreja, e outros que matam e morrem por tudo dessa terra. Um dia nós morremos, um dia nós vamos embora, a partir dessa aqui, como diz o outro, para uma melhor. E eu quero entrar no céu. Você quer entrar também? Então, em nome de Jesus Cristo, bora fazer a vontade do Senhor. Bora, é hora de nós tomarmos atitude de tentarmos parecer com Cristo. No amor, na fraternidade, na hospitalidade, na misericórdia. Nós estamos vivendo um tempo que crente quer matar crente. Não pode colocar ele de encarregado porque ele dá um mau testemunho na empresa. Não tem misericórdia, não tem amor, não tem bondade. E aí a gente acha que os anjos que aparecerão é alguém do nosso convívio. Não. Os anjos que Deus mandará, quem sabe virá como forma de um mendigo, virá como forma de um presidiário, de uma viúva, de um órfão, de alguém que esteja de fato necessitando. E quando nós recolhemos as nossas mãos, nós não fazemos diante de Deus, e aí chegará o dia que nós precisaremos também de Deus, e não tendo crédito com esse Deus, sofreremos, pagaremos um preço que não deveríamos estar pagando. Então a palavra vem dizendo: faz, e o que faz para louvor a Deus, e na tua vida o nome do Senhor vai ser glorificado. No versículo 16 diz: e não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Não é fácil perdoar, não é fácil amar. Aqui dentro é fácil. De trás de um púlpito desse eu falo palavras lindas, doces. Agora é na minha realidade, é no dia a dia. Agora é na onde a comunidade não me vê, os irmãos não me veem. É ali que Deus está me vendo. E aí, se eu tento matar um, que eu digo matar, queimá-lo, né? Se eu tento tirar um do meu caminho, se eu levanto contra outro, se eu faço, mesmo que seja na surdina, o Senhor está dizendo: isso não me agrada, isso não faz parte dos meus conceitos, da minha palavra. Mas hoje tem doutrinas humanas, que é da porta para dentro, que se preciso for, se levanta, faz fake news, faz o que for para acabar com o irmão da outra denominação, não é da nossa mesmo. Mas o Senhor está dizendo hoje: ame, e ame na porção do meu amor, e eu vou aparecer na tua vida, e sobre a tua vida o meu nome vai ser glorificado. Essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus e exaltar o nome do Senhor por todos os seus feitos e tudo que aqui aconteceu, guiado pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Senhor, nós nos dobramos mais uma vez na tua presença em oração, para agradecer, Pai, por este culto, pelos hinos cantados, pela oração que tu nos deste, crendo, Senhor, que o Senhor já nos respondeu e já nos deu vitória. Senhor, apresentamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, todos os pedidos que no decorrer do culto foi apresentado. Apresentamos todas as famílias, causas, vida financeira, saúde, apresentamos todos nas tuas mãos. Te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, por este culto, Senhor, que foi aberto em teu nome, e cremos que a tua presença esteve conosco, Pai. Por isso, todas as bênçãos, Pai, o teu socorro, nós te pedimos e te louvamos e te agradecemos, crendo na vitória, no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.